Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias para ajudar os pecuaristas a aumentar o lucro no confinamento. Eu sou o Marcelo Souza e no programa de hoje nós vamos falar sobre erros nas dietas que impedem o lucro nos confinamentos. E por que nós escolhemos esse tema? Quando a gente faz as pesquisas para saber quais são os principais pontos, quais são as principais dúvidas, dificuldades dos pecuaristas, a gente tem as seguintes respostas. Marcelo, qual que é o melhor boi? Qual que é a melhor dieta? Qual que é o melhor sistema para se chegar no maior lucro? Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro com o confinamento? E por isso mesmo, nós resolvemos abordar a pontinha do iceberg, a primeira parte que é importante para você chegar no seu lucro. Porque uma dieta, ela tem que estar bem formulada. E quando a gente fala em formulação, é até importante entrar um pouquinho nesse conceito. Por quê? Porque o que significa formulação? Bom, formulação é pegar um programa, uma planilha, ou mesmo fazer manual, determinar quais são os ingredientes, ou seja, quanto de cada ingrediente tem que fornecer na dieta todos os dias para os bois. E aí a gente tem que diferenciar um ponto importante, porque formulação é a receita. E do outro lado, eu tenho o consumo. Então, uma vez que eu formulo uma determinada dieta, eu tenho que saber se esses bois estão comendo essa mesma dieta. Isso é muito importante também. Mas no programa de hoje, nós vamos focar especificamente na formulação. Quais são os pontos, quais são os principais erros que podem aí levar o seu lucro para baixo. Não deixando de mencionar que uma dieta, ela tem que estar bem misturada, ela tem que ser bem distribuída e ela tem que ser bem consumida. Mas se a formulação não está boa, lá que é o primeiro ponto, como é que eu vou conseguir fazer isso funcionar dali para frente? E eu queria saber se você que está aqui comigo hoje, você que está aqui com a gente no programa hoje, se você entende bem esse conceito. Porque se você não entender, você vai deixar aqui nos comentários e a gente vai realmente discutir, a gente vai falar sobre isso. Você pode mencionar da maneira como for possível aí no direct, enfim, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, e nós vamos fazer o maior esforço possível para responder e tirar todas as suas dúvidas. Agora, quando a gente fala em formulação, eu queria fazer uma pergunta para você, queria fazer uma pergunta para o senhor que está aqui com a gente hoje. O senhor tem acompanhado isso de perto, lá no confinamento? O senhor que está lá com 1.000, 2.000 bois confinados, que muitas vezes tem um técnico já bom que presta serviço para o senhor, que faz esse serviço, mas o senhor tem acompanhado de perto? Ou você que é técnico, que formula e que atende alguns confinamentos, como é que você faz esse acompanhamento, esses ajustes no dia a dia, semanalmente, em cada fazenda? Quando a gente está dentro de uma fazenda e vai observar e vai lá passar para fazer a verificação, pode acontecer que, por ser muito rotineiro e habitual, a gente passa meio rápido por alguns pontos importantes. Então, meu objetivo hoje é trazer aqui esses pontos importantes, porque eu quero ter certeza que você não está deixando dinheiro na mesa. E hoje nós estamos vivendo uma época de arroba boa. Eu não sei quando o senhor vai ver esse programa, quando você vai estar assistindo esse programa, mas há um tempo atrás nós tivemos uma queda de valor de arroba, uma queda importante, onde eu olhava para o meu custo de produção e falava, como é que eu vou aumentar o lucro com uma arroba nesse valor, R$ 269 uma arroba. E hoje, vivendo aí os R$ 340 uma arroba, não importa se a gente está trabalhando num outro momento com 320, 310, enfim, o preço, o valor da arroba sempre vai variar. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar meio definida aqui, porque se eu sempre contar com o melhor cenário de valor de arroba lá na frente, na hora de vender os bois, eu posso ter uma surpresa desagradável. Então, muitas coisas vão influenciar no lucro aí do confinamento, da tua operação, da tua atividade. Hoje nós vamos falar dessa primeira parte que é a formulação, que é o balanceamento, ou seja, a inclusão da quantidade certa de cada ingrediente, desde o momento que ele é pesado, colocado no vagão para se fazer uma boa sequência de mistura, até o momento que ele é colocado no coxo, que ele é distribuído nos coxos. Bem, se eu quero aumentar o lucro, o primeiro ponto que a gente tem que combinar aqui é que nós vamos falar de valor de arroba engordada. E quando eu falo em valor de arroba engordada, ou seja, quantos reais eu estou gastando para engordar uma arroba, quanto está sendo meu desembolso, eu vou levar em conta todo o investimento que eu fiz na compra da comida, mais o custeio que eu tenho na fazenda, todo o custo que eu tenho na fazenda, e outros custos mais, que eu não vou detalhar aqui. Você pode ter custo financeiro, você pode usar capital de fora, enfim, não vamos falar sobre isso, mas
Falando sobre formulação, o primeiro conceito que vem na nossa cabeça, que tem que ficar presente, que com certeza já está presente aí na tua cabeça também, é a matéria seca. É calcular a quantidade dos ingredientes em matéria seca. E isso pode parecer uma coisa simples, e talvez você já faça análise de matéria seca, mas eu tenho que lembrar aqui que os alimentos, principalmente os que têm maior teor de umidade, eles vão variar aí, a quantidade de matéria seca desses alimentos vai variar. E pode ser que não seja um valor conhecido, que você não tenha um valor conhecido da matéria seca no decorrer do ciclo, dos alimentos que mais variam. Então, é muito importante voltar lá atrás e dar uma olhada. Eu vou voltar a falar sobre isso mais lá na frente, mas o conceito de balanceamento de formulação, então, tem que levar em conta a matéria seca. Porque se eu não estou com isso na ponta da agulha, Marcelo, mas eu já faço, já confio há tantos, eu confio há 25 anos, eu já sei quanto tem de matéria seca mais ou menos em cada ingrediente, eu estou com um resultado bom lá no confinamento. Bom, nossa proposta aqui não é o mais ou menos, é saber, na verdade, para poder entender como está o seu balanceamento, é conhecer a oscilação dessa matéria seca. Bem, por que é importante, por que é muito importante eu pensar em ter uma boa formulação dentro do confinamento? Você vai me responder muito simples. A primeira coisa que vem na minha cabeça é: eu tenho que ter uma boa formulação, porque eu tenho que ganhar mais dinheiro e tenho que fazer com que o animal ganhe o mais peso possível com aqueles alimentos que estão disponíveis ali. Bom, maravilha, beleza. Mas, se eu olhar um pouquinho mais a fundo, eu preciso ter uma boa formulação também para evitar, por exemplo, que eu tenha a inclusão de alguns alimentos ou na quantidade errada, ou que eu tenha a inclusão de alguns alimentos que contêm fatores antinutricionais que vão impedir o consumo. Por outro lado, eu também tenho que saber que muitas vezes eu estou formulando de uma forma as minhas dietas que eu estou levando a um consumo excessivo, sem a segurança necessária. E aí eu vou ter problemas de sobrecarga do aparelho digestivo, sobrecarga digestiva. Tanto de um lado quanto do outro, quando eu tenho limite de consumo, quando eu tenho alguma coisa que limita o consumo, e do outro lado que acelera muito o consumo, eu vou ter problema, eu vou estar deixando dinheiro na mesa. Por isso é muito importante ter uma boa formulação. E quando eu falo em ter uma boa formulação, você que está aqui comigo hoje, você já sabe muitas vezes, você já tem alguém que faz isso para você, mas como é que está o nível de arrojo da sua formulação com o nível de desempenho da sua equipe? Esse é um ponto muito importante. Por quê? É como um casamento, né? É como panela e tampa, né? Então, casamento tem marido e mulher, tem que se entender, tem que conversar, a panela tem que encaixar na tampa. Se você tem uma panela muito pequena, não vai funcionar, uma tampa muito grande. Se você tem uma tampa muito pequena, também não vai funcionar, você não vai conseguir chegar no mesmo resultado. Esse casamento de formulação arrojada, ou seja, com maior inclusão de amido, com menor inclusão de fibra, uma dieta mais quente, que potencialmente pode me levar a um resultado melhor, ela tem que ser feita de acordo com a capacidade de ajuste fino da tua equipe, de acordo com a tua equipe de manejo, com essa leitura que a equipe de manejo faz no dia a dia do confinamento. Leitura de coxo, distribuição, enfim, não é o nosso tema hoje falar sobre manejo especificamente, mas eu tenho que saber que se eu vou trabalhar com uma formulação mais arrojada, eu tenho que conhecer bem minha equipe. Se eu estou começando um trabalho numa propriedade hoje, eu vou primeiro entender aquele dia a dia para saber quanto eu vou poder arriscar nessa formulação, para evitar risco de problema. Por isso é muito importante eu conseguir dimensionar, eu conseguir ter uma formulação dimensionada, uma formulação própria para cada objetivo, para cada confinamento. Muitas vezes você está aqui com a gente hoje, você pode estar frente aí num boitel de 10 mil, 20 mil bois. E nesse momento, talvez o ponto mais importante para você seja a constância. A constância de ganho de peso, a constância de consumo. E aí, uma formulação muito arrojada, que é muito sensível a leves ou a erros discretos de manejo, de fornecimento, pode ser um problema. Enfim, é um casamento, formulação e equipe de manejo. Além disso, é importante trabalhar muito bem na formulação, porque muitas vezes você não tem condições de saber, de medir o ganho de peso durante o ciclo. Seja porque você não tem estrutura própria para isso, seja porque a mão de obra não é suficientemente capaz, não dá conta, tem tanta coisa para fazer, não vai conseguir pesar os bois, seja porque você acredita que não se deve manejar os bois durante o ciclo, seja porque você tem um número muito grande de animais, ou até mesmo
porque você pode estar trabalhando com uma dificuldade aí no momento da pesagem desses animais. Então, se você não consegue pesar esses animais durante o ciclo, olha que importante, tá sempre ajustando a formulação, tá de olho no ajuste fino da formulação para ter certeza do resultado lá na frente. Muitas vezes, além de não conseguir pesar os animais, pode ser que você não consiga quantificar muito bem as sobras de coxo. Quanto que os animais estão consumindo de matéria seca no dia a dia, quanto que está sobrando no coxo desses animais. Muitas vezes a leitura é feita e é até anotada, mas dependendo do número de funcionários, enfim, das condições aí do teu confinamento, pode ser que você não esteja quantificando isso de uma forma ideal. Ou então, que você trabalha de um jeito para ter certeza que vai ter comida ali e trabalha com uma sobra, por exemplo, uma sobra 1,5, 2, e fala assim, Marcelo, eu trabalho com uma sobra um pouco maior, mas eu uso isso que sobra, eu não jogo fora. Eu dou pro gado que está no sequestro, pro gado do pasto, uma vacara que está no sequestro, enfim, para um lote que está ali preparando para entrar no confinamento, está numa adaptação, enfim, uma adaptação a pasto. De qualquer forma, nesse momento, a gente está deixando dinheiro na mesa, porque uma dieta muito rica e balanceada, como uma dieta de confinamento, quando você direciona para o pasto, não é exatamente o balanceamento que você forneceria no pasto. Então, é muito importante também ter na ponta do lápis essa formulação para saber o quanto você vai administrar para evitar os excessos, a sobra em excesso, na verdade, para evitar sobras maiores do que a desejável aí no seu confinamento. Muitas vezes, e a gente sabe que isso é muito importante, mas muitas vezes você também não tem como determinar o consumo de matéria seca diário. Você não consegue, além de ter a dificuldade aí, por exemplo, de pesar a sobra, você pode ter dificuldade de fazer uma distribuição por baia de confinamento. Pode ser que a tua equipe não, ou o teu equipamento, enfim, por algum motivo você não consiga pesar a quantidade de comida que está sendo colocada por baia de confinamento. Então, não sabendo o consumo de matéria seca diário, fica um pouco mais difícil. Eu não vou dizer que você consegue resolver isso só com uma boa formulação. Você deveria realmente trabalhar para melhorar esse controle aí no teu confinamento. Você deveria realmente trabalhar para conhecer o consumo diário de matéria seca. É muito importante para te ajudar, para te dar uma boa previsão de ganho de peso, para te informar se realmente está indo bem, mesmo que você não consiga pesar os animais. Nós estamos falando de uma atividade muito volátil, ou seja, volatilidade de preços, como eu falei inclusive no começo aqui da nossa conversa hoje, volatilidade de preço da arroba. Quando tem e a gente sabe que a gente está falando do mercado de commodity, né, na maior parte dos casos, mas com uma volatilidade alta de preço. Então eu tenho que sempre ser muito bom no que eu faço, e cada ano que passa tem que ser um pouco melhor no que eu faço para poder continuar ganhando dinheiro. Bem, então, agora vou entrar propriamente dito, quais são os erros mais comuns que eu tenho visto aí que acontecem mais frequentemente nas formulações? O que pode acontecer, na verdade, né, quando eu tenho erros de formulação nos confinamentos? Eu posso ter problema de consumo, eu posso ter ganho de peso abaixo do esperado, posso ter problema de score de fezes, porque, obviamente, se eu estou com uma formulação errada, o aproveitamento desses alimentos vai ser prejudicado. Então, eu tenho o boi come, o boi teria que aproveitar o máximo possível dessa dieta. Se eu tenho problema de score de fezes mais moles, ou até chegando a ter problemas com diarreias, por exemplo, eu vou ter problema de aproveitamento desses alimentos. Sem falar nos timpanismos e até nos casos aí de laminite, boi tudo com casco sensível por tá comendo aí errado, né? E aí, Marcelo, mas melhora. De vez em quando os boi fica meio palpando assim, mas melhora. Sempre tem um boi ou outro palpando, é muito difícil conseguir fazer com que todos fiquem bem. Na verdade, hoje em dia, a gente já tem muitos recursos para evitar que isso aconteça. Então, erros de formulação podem levar, sim, a esse tipo de problema. E lá na frente, pode levar até intoxicação e até morte de animais no confinamento. E não é comum, né? Óbvio, a gente tem que falar aqui de coisas que são ajustes finos. Porque quando a gente está num momento de um erro muito grave, assim, tendo morte de animais, aí a gente tem que rever muitas coisas no confinamento, na nossa maneira de trabalhar, de fazer isso. Mas erros discretos que deixam dinheiro na mesa, que levam uma parte do teu lucro embora, sim, vão acontecer e você vai poder perceber isso se você estiver tendo um desses sintomas aí, oscilação muito brusca de consumo, problema de fezes, animais com timpanismo, enfim, animais com laminite, tudo isso
relativo realmente a erros na dieta desses animais. Agora, é muito mais fácil errar, né? Ou seja, se a gente parar para pensar aqui, né? Onde que é mais fácil errar nas formulações? Onde que é mais fácil deixar dinheiro na mesa? Primeiro, no fornecimento de matéria seca. Você pode até estimar ou medir, mas se você erra no fornecimento de matéria seca, porque se você tem uma estimativa, eu sei que a silagem lá, a minha silagem tem lá 28, 29% de matéria seca. Maravilha, ciclo passado, uma das propriedades que eu atendo, colheu uma planta velha, eu cheguei lá, estava com 43% de matéria seca no silo. E aí minha formulação estava errada, porque o programa de formulação estava alimentado lá com 30, 29% de matéria seca. Marcelo, mas nossa, não faço isso não, tem muito boi aqui, que é isso? Olha, eu vou dizer que quando a gente acompanha e verifica, com certeza você não faz, mas se você não está acompanhando, não está verificando, pode ter problema sim de fornecimento de matéria seca, de erros, de inclusão de ingrediente na dieta, e aí obviamente que lá na frente eu vou ter um problema de consumo, porque eu estou fornecendo muito mais matéria seca do que deveria estar fornecendo. O segundo ponto que é muito importante é o fornecimento de energia. E energia, quando a gente fala em energia em NDT, é só para dizer aqui rapidamente, depois a gente vai detalhar um pouco mais cada um desses pontos, mas rapidamente, o tanto que eu dou de NDT ou de energia é proporcional ao quanto eu quero fazer esse boi ganhar de peso. Porque o boi vai precisar, obviamente, se eu quero impor um ganho de peso maior naqueles animais, se eles têm potencial para isso, então eu tenho que impor eu tenho que fornecer dietas com maior teor de NDT, dietas mais ricas, dietas mais densas ou energeticamente mais densas. Depois, um outro ponto importante também, que muitas vezes passa batido, é o teor de proteína. Muitas vezes a gente não dá muita atenção a isso e tem algumas situações críticas aí de formulação, com poucos ingredientes, poucas opções, e acaba trabalhando com uma proteína mais alta. Trabalhar com uma proteína mais alta não é muito bom. Assim como trabalhar com uma inclusão de ureia muito maior do que deveria, com um teor muito alto de nitrogênio não proteico, também não vai te levar no maior resultado, no maior valor de arroba engordada. E por outro lado, pensar muito bem na proteína digestível no rumen, PDR. E muitas vezes a gente, Marcelo, você está falando de PDR, uma coisa que é um pouco longe assim, da minha realidade, eu nem sou técnico, né? E, enfim, PDR é a proteína que vai estar disponível, né, para os para microbiota, né, para os micróbios que estão ali morando no rumen, produzirem a proteína microbiana, para eles utilizarem como alimento essa proteína que é digestível ali no rumen. Então, não vou entrar muito a fundo nesse conceito. Nosso objetivo aqui hoje não é esse, mas a gente já sabe que, dependendo do teor de fibra efetiva que eu tenho na dieta, a minha necessidade de proteína digestível no rumen pode variar. Existe uma relação para isso. E, finalmente, falando em teor de FDN, fisicamente efetivo, também pode ser um erro comum, onde eu faço eu tenho uma ideia, assim, né, faço uma previsão do teor de FDN fisicamente efetivo daquela dieta, do tanto que eu estou colocando de fibra efetiva ali, que vai promover a ruminação, que faz com que o animal permaneça saudável no confinamento, então eu estimo, mas eu não meço, e aí eu tenho problemas de subacidose ruminal, problemas que vão levar às oscilações de consumo e vai direto no seu bolso. Por quê? Porque o boi que come mais, come menos, come mais, come menos, ganha menos no final. E eu não estou falando de erro brusco, não, estou falando de erro discreto, no dia a dia. E se eu não estou olhando muito de olho na formulação, eu posso estar com esse problema, eu posso estar deixando dinheiro na mesa com uma oscilação do fornecimento de fibra efetiva nessa dieta. E, finalmente, os aditivos. Os aditivos que, em geral, né, nós tratamos como promotores de crescimento, são aditivos que estão ali para selecionar as bactérias que são mais eficientes na produção de energia, na produção dos ácidos graxos voláteis mais desejáveis, na qualidade do ambiente ruminal. Então, eu tenho que saber que um erro comum é, muitas vezes, economizar na hora de escolher um aditivo sem saber muito bem qual deles é o melhor, que eu deveria usar dentro do confinamento. Bom, agora detalhando um pouquinho mais cada uma dessas partes para ficar um pouco mais fácil para a gente digerir isso, né? Afinal de contas, não é só o boi que digere a dieta, a gente tem que digerir a informação para transformar essa informação num ponto de questionamento dentro da nossa cabeça, dentro da nossa rotina, dentro do nosso confinamento e ser capaz de ter uma atitude de mudança, uma pequena atitude de mudança para ganhar um pouquinho mais lá no final do ciclo. Bem, o que acontece com a matéria seca? Vou falar bem pouco disso, porque é um conceito muito batido. É que de tão batido que é, de tanto que você conhece já de confinamento, você pode estar deixando passar. Lembra da canja da mãe? A canja da mãe é de um jeito, a canja do restaurante é de outro.
Uma canja, muita sustância, muito arroz, muito frango, cenoura, né? Vai ter muito mais nutrientes do que uma canja muito aguada. Então, o teor de água dos alimentos, obviamente que dilui os nutrientes desses alimentos. E isso todo mundo já sabe. O que a gente muitas vezes pode não estar fazendo nesse sentido é mensurar a variação da matéria seca durante o período de armazenagem ou mesmo em cargas diferentes, quando eu compro e recebo alimentos de lugares diferentes, em momentos diferentes, e aí eu vou ter, obviamente, matéria seca diferente. Ah, Marcelo, mas é muito padrão, você está me falando para fazer isso, eu já faço. Eu não sei qual é a frequência que você faz. Mas eu quero te dizer o seguinte, dá uma checada em um ciclo, depois você me conta quanto que variou na inclusão de matéria natural dos ingredientes quando você ajustou a matéria seca, por exemplo, uma vez por semana, ou até mais que isso, não sei quantos bois você tem, né? Idealmente, a gente poderia pensar em fazer todo dia, talvez não seja a sua realidade hoje, mas pode ser que daqui para frente isso seja necessário. Com o passar dos anos, a gente vai tendo assim cada vez mais a necessidade de aumentar a produtividade. Esse é um conceito antigo, ajustar a matéria seca é uma necessidade que a gente já sabe que existe, que está aí, que é real. Então, meu convite aqui é para você olhar um pouco mais de perto para isso, quando você pega, está usando um silo, que pode ter sido cortado um pouco mais velho. Eu dei um exemplo aqui, há pouquinho aí atrás, dizendo que esse ano eu peguei um silo que estava com 43% de matéria seca, aliás, não foi só um, o outro estava com 45%, e deveria estar lá com 29, 30, um silo de milho, e aí, sem ajuste, a minha formulação vai para o beleléu. Bom, que mais? Além de matéria seca, vamos falar um pouco agora do fornecimento de energia. Bem, eu não vou entrar aqui no conceito, naquelas equações enormes, existem muitos trabalhos, e se você que está aqui comigo hoje for técnico e quiser, mesmo que você use um bom programa de formulação, como por exemplo o RLM 3.3 da Exalc, se você usa um BR, enfim, qualquer programa de formulação que você use, se você quiser saber um pouco mais como fazer as contas na mão, existem vários artigos para isso, a gente tem literatura e eu estou à disposição para te passar. Mas eu não vou entrar aqui nesse conceito didático, muito teórico, muito lá dentro da universidade sobre matéria seca. Esse não é o meu, sobre energia. Esse não é o meu objetivo hoje. Meu objetivo hoje é falar o seguinte. Eu já sei, como eu disse há pouco tempo atrás, que dependendo do tanto de energia que eu estou fornecendo para esse boi, ele vai ganhar mais ou menos peso. Então, no primeiro momento, a energia que eu forneço, que seria uma energia para manter esses animais, manter o peso corpóreo, o peso vivo, uma energia de manutenção para o animal ficar vivo, é uma. E depois dessa energia de manutenção e energia de crescimento, eu tenho que dar uma adicional de energia para impor o ganho de peso desejado que eu quero e você tem como calcular isso. Eu quero chamar a atenção para um ponto aqui, que é muito importante. Por quê? Os alimentos, eles, quando eu faço a formulação, no momento da formulação, eu tenho lá no meu programa o tanto de NDT que cada alimento tem, e você sabe isso. Só que essa quantidade de NDT oscila e pode oscilar muito durante o período num ciclo de confinamento. Numa silagem ou na inclusão de silagem que foi produzida, por exemplo, de silos diferentes, com plantas de idade diferente, com percentual de grão diferente, muitas vezes, ou mesmo com processo de produção diferente, porque pensa comigo, se um silo ficou mal feito, se eu não compactei muito bem, por qualquer motivo que seja por uma quebra no equipamento no meio do processo, seja por um problema de clima, enfim, qualquer motivo facinho muda o processo, muda as condições, na verdade, para o processo fermentativo que vai acontecer ali, para a qualidade dessa silagem. Então, de repente, eu mudo para um silo que simplesmente está com NDT baixíssimo e eu deixei isso passar batido. Por que o silo está com NDT baixo? Porque se eu não tenho uma compactação boa, se eu não produzir ele legal, a fermentação indesejada vai continuar acontecendo ali. E aí, as bactérias que estão ali, que deveriam, um tipo específico de bactéria, ou mesmo os fungos, enfim, bactérias que não deveriam estar se reproduzindo, vão se reproduzir e vão consumir nutriente que o boi deveria consumir. Então, a sua silagem silagens diferentes, e vão ter níveis diferentes de NDT, e se você não estiver atento a isso e não corrigir, você vai ter problema. Pode ser de consumo, pode ser de ganho de peso lá no final. E não é só com a silagem, não. Falando ainda de energia, um outro ponto importante são polpa cítrica, por exemplo,
torta de algodão, casca de soja, são alimentos que têm a capacidade de chupar muita água do ambiente, alto poder higroscópico. E quando essa água entra para dentro desses ingredientes, essa água ela está livre ali. Isso significa dizer que eu tenho processos fermentativos indesejados. As bactérias, elas com muita água, essa água que a polpa, que a casca, que a torta vai chupando do ambiente, ela é alimento para as bactérias e para os fungos que estão ali. Então, quando você bota a mão numa pilha de polpa, de torta, de casca, isso é muito comum, você sabe disso, se ela está quente, significa que ela está perdendo energia, perdendo NDT, então você deveria checar para poder ajustar a sua formulação e não deixar dinheiro na mesa, não perder dinheiro, não perder ganho de peso, não perder eficiência biológica por um problema de fermentação nos alimentos durante a armazenagem. Se você não monitora os seus alimentos durante a armazenagem, com certeza você pode estar com esse tipo de problema aí no seu confinamento hoje. Bem, e os erros, falando agora dos erros ligados à proteína, ao nitrogênio não proteico, é um ponto que muitas vezes, e depois ao PDR também. Como os erros ligados à proteína, à inclusão de proteína, à inclusão de nitrogênio não proteico, podem reduzir o lucro na engorda. Se eu tenho uma deficiência de proteína, obviamente que eu vou ter o meu resultado comprometido. E muitas vezes, ao invés de ter uma deficiência, eu tenho um excesso de proteína. Muitas vezes por um excesso de zelo. E aí, um excesso de proteína também vai me levar a deixar um pouco de dinheiro na mesa, porque essa proteína ela tem que ser metabolizada. Ela tem que ser metabolizada, ela muitas vezes o animal não tem capacidade de usar essa proteína da forma como você está fornecendo ali essa quantidade, e isso é caro e não é convertido proporcionalmente em ganho de peso. Então, meu valor de arroba engordada, ele vai ficar pior quando eu tenho uma proteína com esse tipo de problema, uma proteína, ou melhor, quando tem uma dieta com excesso de proteína, não proteína com problema, quando tem uma dieta com excesso de proteína. Quando eu falo em nitrogênio não proteico, inclusão, por exemplo, de ureia, a gente já sabe que o nitrogênio não proteico, ele é importante. Quando eu coloco ureia na dieta, apesar que você tem que fazer bastante conta hoje em dia, não sei quando você está pagando a ureia na tua região, mas vamos imaginar que a ureia é uma forma, ou sempre foi encarada como uma forma de baratear as dietas, então não incluía demais. E existe, mesmo sem chegar num nível tóxico, se eu estou buscando uma dieta de maior performance e eu coloco muita ureia, isso pode ser um fator limitante, pode estar deixando dinheiro na mesa. Mas o mais comum, muitas vezes, é o contrário. É eu imaginar, ainda mais em época de ureia cara, é imaginar que eu estou fornecendo a quantidade de proteína digestível no rumen necessária, ou seja, além não só a proteína total, mas a PDR, eu estou fornecendo uma quantidade correta de PDR, mas eu não estou. E aí, a performance da minha dieta também não vai ser a melhor. Ah, Marcelo, mas o que você está me falando isso? Como é que eu vou saber isso, PDR, NP? Bom, isso são coisas que a gente tem que dar uma olhada. É bem simples de entender um conceito de proteína que é digestível no rumen, de nitrogênio que é não proteico, ou seja, que não vem da proteína, vem da ureia, e de ajustes nesses fatores para chegar numa boa mistura, uma boa formulação para potencializar o ganho de peso. E aqui a gente está falando em ajuste, nós falamos em alguns pilares aqui que muitas vezes são erros comuns aí nos confinamentos e que deixam dinheiro na mesa. E mesmo que você tenha um bom ganho de peso, no seu confinamento, um ganho de peso bom mesmo, de verdade, se esteja satisfeito e feliz. Se tiver faltando PDR, você está deixando dinheiro na mesa, porque você poderia ganhar mais com um pequeno ajuste na sua formulação, na sua dieta. Então, pense o seguinte, nós estamos olhando para o rumen, né? Proteína digestível do rumen, nitrogênio não proteico para ser utilizado dentro do rumen, porque o rumen é o motor, o rumen é a usina de produção de energia, é dali que sai muita coisa. Então, eu preciso alimentar o boi e alimentar o rumen. Nesse momento aqui eu estou falando especificamente de alimentar o rumen. Bom, além de PDR, agora a gente vai falar como a falta de fibra efetiva pode atrapalhar o lucro no seu confinamento. Bom, é um conceito que realmente não é fácil de entender, porque quando eu falo em fibra efetiva, pode ter uma certa confusão aí, existem algumas linhas aí de pesquisa diferentes nesse sentido, mas de uma forma simples, eu tenho que ter um mínimo de fibra com capacidade de estimular a ruminação, o movimento do rumen, todo o processo de ruminação, para que esse alimento ele volte para a boca, para que eu tenha
adição de saliva para ajudar a controlar o pH do rumen. Então, você tem que saber muito bem quanto que você vai acelerar a sua dieta, e para saber o quanto que você vai acelerar a sua dieta, você tem que conhecer a inclusão de fibra efetiva. Tem que conhecer no detalhe. Não é muito difícil. Se você tem um técnico, uma maravilha, ele tira de letra, ele vai fazer isso para você. Se você não tem um técnico, seria uma boa ideia pedir ajuda para realmente fazer esse ajuste aí na dieta. E olha, eu vou dizer o seguinte, pode estar funcionando tudo muito bem, mas muitas vezes esse ponto ele é negligenciado. Porque se você acelera demais na dieta, só fazendo uma comparação, pensa, por exemplo, que você está dirigindo um carro de corrida. E aí, que é o confinamento, né? Pô, tudo que aconteceu com o boi até ele chegar no coxo para engordar, na recria, tudo que aconteceu na cria, no creep feeding, muitas vezes esse boi que está aí com você já teve um investimento grande nele. E agora chegou na reta final, que é a parte mais importante, que é a corrida mesmo, e aí você está lá, você é o piloto desse carro de corrida. E uma dieta muito quente, muitas vezes você tem facilidade de comprar ingredientes energéticos com bom valor. Muitas vezes você optou por fazer um confinamento sem volumoso, e é uma dieta muito quente. Então é o seguinte, você acelerou muito bem e vai ter a curva. Se você não estiver preparado e acelerar demais, você vai derrapar na curva. E esse derrapar na curva é um pouco de dinheiro que vai ficando na mesa, que vai deixando de entrar no seu bolso. Para você fazer bem uma curva, você tem que saber se você vai trabalhar com baixa inclusão de fibra efetiva nas suas dietas, você tem que ter certeza que aquele percentual está entrando. E é aí que eu digo que o nível de arrojo da dieta tem que casar com o nível de cuidado da tua equipe de manejo, com o nível de processo que você tem dentro do confinamento. Porque, olha, quando você está com 1.000, 2.000, 5.000 bois, 10.000 bois, é muito dinheiro em jogo. Por mais que seja, que você conheça a operação, que você já esteja confinando há muitos anos, esse é um ponto que tem que olhar no detalhe. Tem que olhar no detalhe para realmente ter certeza que o teu objetivo, que o teu resultado vai ser máximo numa dieta muito quente, muito arrojada. E, finalmente, por que você precisa usar um bom núcleo? Por que você precisa colocar na formulação um bom núcleo para garantir aí? O que vai garantir esse bom núcleo? O que um bom núcleo tem que garantir numa formulação? Quando a gente fala em núcleo, vem na nossa cabeça, obviamente, minerais, macrominerais, microminerais, atenção nos microminerais, atenção na qualidade de casco dentro do confinamento, macrominerais, microminerais, vitaminas e os aditivos. Os aditivos que selecionam as bactérias, que são os promotores de crescimento. Quando a gente fala em aditivo, muitas vezes eu chego numa propriedade que a gente começa a atender ou visitar e eu percebo o seguinte, olha, na hora de comprar um núcleo, eu cotei e comprei esse. Ah, não, virginiamicina é muito caro, por exemplo, eu escuto falar isso, né? Ah, Marcelo, aqui não precisa de virginia não. Pode até ser que não precise mesmo, tudo certo. Mas é o que eu disse, né? Se você está com um carro de corrida acelerando demais, o seu pneu vai precisar ser mais forte para fazer a curva. E não só escolher o tipo de aditivos que você vai colocar nessa dieta, mas também a inclusão desses aditivos. Fala uma coisa para mim, quando você paga 1 quilo de núcleo, quanto que o núcleo representa do custo total da alimentação, do teu custo diário de trato? Quantos por cento que é núcleo? Quantos por cento do núcleo? Quanto você investe nos outros ingredientes? E olha a força que o núcleo tem. Olha a diferença que faz você trabalhar com núcleo bom. Tem várias marcas de núcleo, tem várias composições de núcleo. Então, para uma dieta quente, com FDN efetivo, fisicamente efetivo, controlado baixo, como eu falei anteriormente, um carro de corrida que está muito rápido, o pneu tem que ser bom para fazer a curva. E aí eu tenho que pensar na monenzina, por exemplo, numa dose mais alta, 25, 30 ppm de monenzina por quilo de matéria seca, e tem que pensar numa associação com uma virginiamicina, 20, 25 ppm de virginiamicina na matéria seca de uma dieta. Ah, Marcelo, mas pode variar. Pode variar e deve variar, porque dependendo da fase do confinamento, mais para o final do confinamento, se você tem condições de trabalhar com dietas diferentes, com núcleos diferentes, dietas diferentes, eu acho que a gente já tem que ter ciência que é necessário você ter uma dieta de adaptação, fazer uma adaptação. Não vamos falar sobre isso hoje, tenho certeza que você já faz, mas
Se você tem condições de trabalhar com 2 tipos de núcleo dentro do teu confinamento, é bem interessante, porque na fase final, que já vai ter uma tendência a ter redução de consumo, olha a importância de trabalhar com núcleo com uma inclusão menor, por exemplo, de monenzina, que já é um limitante, que já é uma molécula que leva a uma redução de consumo. Então, é muito importante ter a capacidade, e pensar em ter a capacidade de trabalhar com 2 núcleos diferentes aí dentro do confinamento. Talvez você já faça isso. É só uma provocação para você realmente ver quantos por cento você está incluindo aí desses aditivos na tua dieta. Agora, falou muita coisa interessante numa atividade que tem que ser lucrativa e que eu não posso errar para não deixar dinheiro na mesa. Por quê? Qual é o seu desembolso hoje para engordar uma arroba aí dentro do seu confinamento? Quanto você gasta hoje para engordar uma arroba em reais? Eu espero que você tenha essa conta na ponta do lápis, e você deve ter. É claro que cada lote é uma conta diferente, é óbvio. Talvez você tenha a média dos últimos meses, talvez você tenha a média de 2021, talvez você tenha a média dos últimos 10 anos, ou quiçá dos últimos 20 anos. E faz um exercício então. Se você hoje conseguisse, com os mesmos ingredientes, ajustando a sua formulação, engordar 135 gramas a mais de peso vivo por dia nos seus bois, na média, 135 gramas a mais na média de peso vivo aí por dia nos seus bois, quanto você lucraria a mais lá no final do ciclo? Faz uma conta. Se você engordasse 270 gramas por animal por dia a mais de peso vivo aí no seu confinamento, como isso ajudaria no resultado do seu negócio? Quanto isso te deixaria a mais de dinheiro? Qual seria o seu lucro percentualmente maior por boi, por ciclo, por lote e, quiçá, por ano? Faz esse exercício. Deixa eu te contar um exemplo aqui de um ajuste que aconteceu, que na realidade foi sutil, porque naquele lote os animais já estavam ganhando 1,850 kg por dia, ou seja, é um ganho de peso muito bom. É um confinamento que roda bem redondo, macho inteiro, precoce, cruza angus, tudo certinho, mas estava faltando 10% de PDR na dieta desses animais, porque eles inclusive estavam usando lá um aditivo que era uma ureia protegida e que o fabricante recomendava, enfim, uma recomendação um pouco diferente, mas estava faltando 10% de PDR nessa dieta e nós fomos capazes de olhar, de perceber isso, obviamente no programa de formulação foi simples e nós fomos capazes de corrigir isso, de adequar isso, e agora nós vamos ver o quanto que isso vai significar de melhora no resultado. E é claro que eu não vou medir o resultado só de um lote e muito menos de um ajuste que foi feito no momento da metade para o fim do confinamento naquele lote. Eu vou olhar o quanto isso vai me dar de retorno a mais, a maior, no próximo ciclo inteiro, todos os animais daquela propriedade. E esse é o convite que eu tenho para te fazer hoje, aí dentro do teu confinamento. É para olhar todos esses pontos e ver quanto você vai lucrar a mais, mesmo que você já tenha bons números, mesmo que você já seja um confinador há muito tempo, mesmo que você fale, Marcelo, e eu trabalho com Boitel, o meu interesse é que seja tudo muito certo, muito constante, eu não preciso de mais ganho de peso, na verdade aqui a gente já é muito redondo. Mas me fala uma coisa, e se um ajuste discreto fosse capaz de aumentar o número de animais confinados por ano? Ou seja, você tem que chegar da cidade A para a cidade B, você viaja a 120 km por hora. Se você passar a viajar a 125 km por hora, você vai chegar mais rápido nessa cidade. E se você tem um número limitado de horas para viajar por dia ou por ano, você vai poder andar mais cidades. Ou seja, se você consegue imprimir um ganho de peso discreto, maior, um ganho marginal, vamos dizer assim, vamos classificar dessa forma, dentro do confinamento que já é redondo, que já é constante, quantos bois você vai conseguir colocar a mais por ano dentro desse seu confinamento, dentro de um boitel, eventualmente? Faz essa conta. Esse é o meu convite hoje. Como os ajustes finos nas formulações, como eles são capazes de realmente melhorar o teu resultado aí. Talvez o teu desafio seja até maior que esse, porque tem quantidade de alimento que tem que ser comprado e muitas vezes a gente sabe que mesmo tendo contrato, pode ter ruptura, enfim, é um desafio logístico, mas quando você está atento a isso e olhando no detalhe, com certeza lá no final você vai medir em um ano ou em um ciclo quanto você lucrou mais por boi, corrigindo isso. Uma outra coisa que às vezes eu escuto, Marcelo, mas você está me falando de um tipo de ajuste que para mim é difícil fazer.
Porque mão de obra hoje é muito difícil no confinamento. Eu escuto bastante isso. E eu não vou discordar de você, não vou dizer que é muito fácil imprimir um ritmo de trabalho. Na verdade, a dificuldade está na nossa cabeça. A dificuldade inicial, ela é nossa. Então, qual que é um passo a passo aqui para você mudar essa ideia? Para você, pelo menos, olhar melhor para essa ideia. Primeiro, a peça central de melhorar o nível de trabalho da tua equipe é você. Ou melhor, primeiro sou eu que estou aqui falando, depois é você que está escutando, depois é você entender o que está acontecendo, conhecer esses erros que eu estou te falando hoje, olhar para cada um deles, voltar, revisitar esse vídeo algumas vezes, anotar isso, e aí você poder ter capacidade de olhar qual é o hábito, o que você tem que fazer de diferente, qual é o hábito que precisa mudar. Porque, olha, eu sei que você já tem uma rotina muito bem estabelecida no confinamento, que você já tem um resultado bom, que você já confina há muitos anos, mas o meu convite é assim, olha, o futuro está muito diferente, vai ser muito diferente produzir carne no futuro. Então, tomara que você escute essas informações hoje e resolva revisitar cada ponto, e mude primeiro você. Porque a partir do momento que você muda, que você começa a olhar alguns hábitos no dia a dia da tua equipe, você começa a mudar um pouquinho de cada vez. Tudo pode evoluir, tudo tem que evoluir e tudo pode mudar. E quando você assume essa atitude, você melhora, a sua equipe melhora, o seu resultado melhora, grão por grão. Chega lá no final, o que vai acontecer? Mais lucro no período, no ano e, quiçá, nos próximos 10 anos. Quando eu venho trazer essa informação para você, quando eu paro para gravar, para produzir, para compartilhar, na verdade, a experiência que eu tenho na prática, eu tenho que olhar o que eu vi lá no campo, eu tenho que estar sempre olhando tudo que eu vejo no campo, tenho que estar atento o que pode ser diferente, o que pode ser feito melhor ali naquele momento. Como eu posso contribuir para a tua propriedade, para o teu confinamento? Aí eu paro, olho as coisas, anoto, filmo, fotografo muitas vezes. Depois eu chego no escritório aqui, sento, escrevo, estudo, pesquiso, porque eu tenho que procurar sempre um pouco mais de informação. Eu não posso imaginar que eu já sei tudo, nem você. Ninguém sabe tudo. A gente vai aprendendo sempre um pouquinho. E quanto mais a gente está disposto a ensinar, mais a gente aprende. Então é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, porque meu objetivo é contribuir para o lucro aí do seu negócio, do seu confinamento. Bom, então, para finalizar a nossa conversa hoje, para deixar bem detalhadinho aqui um passo a passo do que você tem que fazer. Como iniciar os ajustes nas dietas para melhorar o lucro lá no final, no seu confinamento. Começa pelo básico. Primeira coisa que é básica e importante, vai olhar a matéria seca. É simples, é um micro-ondas, é um air fryer, talvez seja você, talvez seja alguém da sua equipe, talvez você só tenha que dar uma revisitada nisso, porque já está sendo feito, como está sendo ajustado. Vai lá e vê realmente a matéria seca dos ingredientes da tua dieta, vê quanto está fechando a matéria seca total dessa dieta, enfim. Primeiro ponto muito importante. Segundo ponto, tão importante quanto isso, o tanto de energia que você está fornecendo para esses animais, o NDT dessa dieta, desses ingredientes, alinhado com o ganho de peso que você está esperando ter desses animais. Vai lá dar uma checada no nível de energia que está sendo fornecido, no nível de proteína que está sendo fornecido para esses animais. Entenda que diferentes alimentos podem ter variação de proteína e de NDT. Não custa nada, é muito bom o custo-benefício de uma análise, por exemplo, bromatológica para determinar a energia, para determinar a proteína bruta, NDT do alimento, matéria seca, pode até fazer atividade de água, enfim. Dá uma revisitada nisso. Lembra que as análises simples, elas já detectam um problema de processo, de atividade, de fermentações indesejadas aí nos constituintes da dieta, nos alimentos que você está usando, aí, de alteração da qualidade desses alimentos. Se o alimento está na estocada e perdeu qualidade, eu estou dando menos energia, menos proteína para o bicho, para o boi, e lá no final eu vou ganhar menos peso, é uma coisa óbvia. Vai dar uma olhada se isso está acontecendo ou não. Confere o nível de proteína, confere NDT. E aí vem um ajuste que é um pouco mais preciso e que pode ser feito também de uma forma rotineira, que é o quê? Olhar o teor de FDN fisicamente efetivo, adequar a necessidade de PDR de acordo com o teor de FDN fisicamente efetivo que está sendo fornecido, de fibra efetiva que você está fornecendo na dieta, revisitar a inclusão dos promotores de crescimento, monenzina, hidrogenamicina, lembrando das doses,
na inclusão de guanosina por quilo de matéria seca, 25 a 30 miligramas por quilo de matéria seca. Você pode até eventualmente trabalhar com 20 miligramas ou 20 ppm, né, 20 miligramas por quilo de guanosina de matéria seca, e a virginiamicina também, de 20 a 25 miligramas por quilo de matéria seca. Enfim, dá uma revisitada nesses pontos que vai ser muito importante, muito interessante, imprescindível, eu diria, não interessante, na verdade, imprescindível para melhorar o teu resultado nesse momento. Isso é simples, você pode fazer, é um passo a passo para você conversar com a tua equipe e olhar todos esses pontos: matéria seca, proteína, energia, PDR, aditivos, FDN fisicamente efetivo. Bom, agora o conhecimento está nas suas mãos. Eu desejo para você um bom trabalho e que realmente você possa me contar aqui quanto você conseguiu aumentar de ganho de peso e finalmente de lucro lá no seu confinamento, depois de fazer todos esses ajustes, de evitar esses erros, esses principais erros de formulação. Estamos à disposição, nós da equipe aqui da Valor Animal, para tirar suas dúvidas. Fique à vontade, pode entrar em contato. E até a próxima.